Existem algumas coisas que os humanos simplesmente não foram construídos para sobreviver. Estou falando de eventos totalmente arrepiantes, como dirigir o seu carro de um penhasco, ser engolido por uma baleia ou cair em um vórtex fatal. Mais alguém com frio na barriga aí? É claro que acidentes bizarros acontecem o tempo todo, mas há algumas pessoas entre nós que conseguem vencer todas as chances e viver para contar a história. Então, sem mais delongas, aqui estão algumas das pessoas mais sortudas que sobreviveram ao impossível. Margaret Guyer. Margaret Guyer era uma cidadã britânica da cidade de Saskatoon, em Saskatchewan, Canadá. Ela tinha apenas 26 anos quando se casou com o reverendo Herbert Guyer, em 15 de abril de 1915. Menos de um mês depois, o casal embarcou no RMS Lusitania, em Nova York, com destino para Liverpool. Mas mal ela sabia que estava prestes a estrelar uma das histórias de sobrevivência mais bizarras de todos os tempos. No dia 7 de maio, apenas 6 dias depois de deixar o porto, o grande transatlântico foi atacado com torpedos por um submarino alemão, enquanto Margaret e Herbert estavam jantando. Não muito depois do impacto, as luzes se apagaram e o pânico em massa se instalou quando o barco começou a inclinar para este bordo. Herbert escoltou Margaret até um bote salva-vidas e a ajudou a entrar junto com outras 2 mulheres e um bebê. Mas o que Herbert não percebeu foi que quando Margaret olhou para cima, ela pensou que as chaminés do navio iriam cair no bote salva-vidas e rapidamente subiu de volta ao convés. Enquanto isso, Herbert pulou em outro barco e começou a remar. Mas quando o convés em que Margaret estava deslizou para baixo da água, ela tentou desesperadamente nadar para longe do navio que afundava rapidamente. Infelizmente, ela não foi muito longe até ser sugada por um redemoinho violento e cair no funil de uma das chaminés junto com outros 2 homens. Isso deveria ter significado o fim de Margaret, mas o destino tinha outros planos. Por algum milagre, uma explosão na sala da caldeira logo abaixo da chaminé jogou Margaret direto para fora do funil e de volta à superfície. Margaret foi resgatada por um bote salva-vidas nas proximidades e rapidamente avistou seu marido, que estava chorando por sua perda em outro barco próximo. No começo, ele nem reconheceu Margaret porque ela estava tão coberta de fuligem. Quando o casal finalmente se reencontrou, Margaret se recompôs e disse: "Não importa, perdemos aqueles presentes de casamento horríveis." Ela ainda conseguia ter senso de humor, mesmo depois de ser jogada de um navio afundando. Todos a bordo do RMS Fala Sério. Este é um navio que nunca vai afundar, pois é alimentado por conteúdo de qualidade. Se você quiser se tornar um passageiro em tempo integral, basta apertar os botões curtir e se inscrever. Você vai ser recompensado com vídeos incríveis todos os dias. Agora vamos zarpar e conferir mais algumas histórias de sobrevivência incríveis. Beck Withers. Escalar o Monte Everest é um feito notoriamente complicado. Milhares de alpinistas bem-sucedidos atingiram seu pico imponente em 8.848 metros. Porém, mais de 300 outros perderam suas vidas enquanto tentavam. Mesmo ao usar oxigênio engarrafado, os montanhistas podem sentir fadiga, náusea, vômito e outros problemas como hipotermia e congelamento durante a escalada. Mas em 1996, Beck Withers, de 49 anos, um patologista do Texas, armado com toda a confiança de uma crise de meia-idade, decidiu que aceitaria o desafio. Em 10 de maio, ele e sua equipe deveriam atingir o cume da montanha, enquanto Withers começou a perder a visão a cerca de 8.534 metros. Veja bem, ele passou por uma operação na córnea pouco antes de tentar a escalada, e a altitude o deixou meio cego. O guia decidiu continuar a subida do grupo, prometendo voltar para Withers na descida. Embora os alpinistas que passavam se oferecessem para ajudá-lo, Withers recusou e decidiu esperar. Eu já mencionei que essa área é sombriamente conhecida como a Zona da Morte, porque está repleta de corpos congelados e mumificados de outros alpinistas fracassados. Depois de algum tempo, o vento aumentou e uma nevasca perigosa chegou, derrubando as temperaturas para insondáveis 68 graus abaixo de zero. Withers então decidiu começar a escalar de volta sozinho, mas ficou atolado na tempestade. Quando a ajuda chegou, já era tarde demais. Ele estava com hipotermia e falta de oxigênio, e seu braço direito estava congelado. Nesse ponto, o guia tomou a difícil decisão de deixar Withers para trás. No dia seguinte, os médicos vieram examiná-lo. Eles tiraram gelo de seu rosto e deram a notícia de que ele era mais uma vítima da infame Zona da Morte. Mas em uma reviravolta no estilo de Hollywood, ele mais tarde acordou do coma. Encontrando-se coberto de neve, ele se levantou e caminhou de volta na direção do acampamento. Quando chegou, é seguro assumir que os outros alpinistas provavelmente o confundiram com um dos caminhantes brancos de Game of Thrones. Withers foi levado de helicóptero para Katmandu, onde perdeu o braço direito do cotovelo para baixo, assim como seu nariz. Apesar de sua aprovação, Withers se recuperou totalmente e se tornou um palestrante motivacional. Espero que ele também tenha escolhido um hobby menos mortal do que escalar montanhas, como tricô ou algo do tipo.
Joe Simpson. Este conto de dois alpinistas britânicos parece coisa de folclore, então não é surpresa que tenha se transformado em um livro best-seller, um documentário e um show de teatro do Reino Unido, intitulado Touching the Void. Na primavera de 1985, Joe Simpson, de 25 anos, e Simon Yates, de 21 anos, se tornaram as primeiras pessoas a escalar a face oeste da montanha Ciula Grande, nos Andes peruanos, que tem quase 6.400 metros de altura. Mas o que devia ser um momento de total celebração rapidamente se transformou em um terror e quase uma tragédia. Enquanto a dupla estava descendo, Simpson caiu de um penhasco de gelo, quebrando a perna direita. Ao anoitecer e com uma tempestade se aproximando rapidamente, os dois homens foram forçados a continuar no escuro, sem meios de comunicação, e com 46 metros de corda separando eles. Enquanto lutava contra nevascas, avalanches e congelamento, Yates optou por tentar descer Simpson montanha abaixo com a corda, 91 agonizantes metros de cada vez. Ele já tinha descido cerca de 914 metros sobre um precipício gelado quando o assento de neve que ele estava usando começou a desmoronar. De repente, Yates foi confrontado com uma decisão impossível. Ele não podia ver ou ouvir Simpson, mas sabia que ambos estariam mortos se ele continuasse segurando. Então, Yates pegou uma faca e cortou a corda, enviando seu companheiro de escalada para uma sepultura precoce. Ou assim ele pensou. Veja bem, Simpson já tinha caído 30 metros em uma caverna de neve e gelo abaixo. Ele tinha certeza de que era o fim, mas de alguma forma conseguiu reunir forças para rastejar uma imensa jornada de 10 quilômetros de volta ao acampamento base. 3 dias depois, Simpson chegou bem a tempo de se reunir com Yates, que estava fazendo as malas para partir. Ainda mais notável, Simpson não mostrou amargura em relação a Yates, e até disse nos anos seguintes que tem certeza de que teria tomado a mesma decisão, se os papéis tivessem invertidos. Que atitude admirável. A pergunta de R$1 milhão é: você cortaria a corda para se salvar? Se isso significasse sacrificar um amigo, como você lidaria com esse dilema moral? Conta aí nos comentários abaixo. Estou realmente curioso. Agora, onde eu estava mesmo? Ângela Hernandes. Esta história soa como um daqueles pesadelos que você tem quando seu corpo acorda com um choque de terror total. Tudo começou em 6 de julho de 2018, quando Ângela Hernandes estava dirigindo seu Jeep branco 2011 pela área de Big Sur, a caminho do sul da Califórnia. De repente, Hernandes avistou um pequeno animal na estrada à frente e desviou para não atingir. Mas esse ato de compaixão acabou custando bem caro. Seu ato a fez cair da beira de um penhasco, 60 metros abaixo, em uma praia rochosa completamente isolada da estrada acima. Quando Ângela abriu os olhos novamente, ela ainda estava dentro do carro e podia sentir a água subindo pelos joelhos. Apesar de todos os ossos de seu corpo doerem, ela conseguiu remover o cinto de segurança e usar uma ferramenta multifuncional que mantinha ao lado do banco para quebrar a janela do lado do motorista. Então ela pulou na água e nadou até chegar à margem, onde desmaiou de novo. Quando ela acordou novamente, ainda era dia. Enquanto examinava os arredores, Hernandes não viu nada além de rochas, o oceano, o penhasco acima dela e seu carro, agora na praia com o teto arrancado. Ela não tinha sapatos e seu jeans estava rasgado em pedaços. Quando sua triste realidade se tornou aparente, Hernandes vasculhou a costa, queimada de sol, desidratada e gritando por socorro, mas ninguém na estrada podia ouvir. Acima, as autoridades estavam procurando por ela, que havia sido dada como desaparecida enquanto viajava de Oregon para a Califórnia. Mas seriam 7 dias inteiros até que sua aprovação terminasse. Durante esse tempo, Hernandes usou a mangueira de seu carro para pegar a água que pingava do musgo das rochas. Então, quando Chad e Shel Samur viram um para-choque de carro descartado e seguiram a trilha de detritos para encontrar o resto do veículo destruído, eles sabiam que algo estava errado. Quando o casal chegou na praia, encontraram Hernandes escondida nas rochas e pediram ajuda. Ela sofreu uma hemorragia cerebral, 4 costelas quebradas e uma clavícula fraturada, um pulmão colapsado e vasos sanguíneos rompidos em ambos os olhos, entre outros ferimentos. Mas acima de tudo, ela estava grata por ter sobrevivido. Diana Gies. Acidentes estranhos não são as únicas coisas que os humanos são capazes de superar com uma sorte notável. Basta perguntar a Diana Gies. Quando tinha apenas 15 anos, ela estava participando da missa de domingo em sua igreja local, em Fond du Lac, Wisconsin, quando um morcego começou a voar por dentro. Depois que alguém reagiu batendo nele com um livro de orações, ela, sendo uma amante dos animais, pegou o animal pelas asas e o carregou para fora. E foi quando ele afundou suas presas em seu dedo esquerdo. Você pode estar pensando, as pessoas sobreviveram a mordidas de criaturas muito mais temíveis, mas não era um morcego qualquer. Era um morcego raivoso. Para quem não sabe, a raiva é uma doença viral transmitida por certos animais que podem matar um ser humano ao comprometer a capacidade do cérebro de regular a respiração, a salivação e os batimentos cardíacos. A doença é praticamente 100% fatal. Felizmente, existe uma vacina que pode ser administrada para estimular anticorpos contra o vírus. A vacina elimina as chances de contrair a doença se for administrada com antecedência, ou mais comumente, dentro de alguns dias após a exposição inicial.
Havia apenas um pequeno problema. Gizzy não recebeu a vacina. A mordida foi tão rápida e pequena que ela pensou que só tinha sido um arranhão. Além disso, seus companheiros de igreja disseram a ela que apenas morcegos saudáveis podiam voar, o que significa que ela pensou que estava segura quando voou para longe. Mas 3 semanas depois, ela notou que seu dedo estava um pouco dormente e formigando. Depois de alguns dias, ela se sentiu cansada e enjoada. 24 horas depois, ela estava vendo em dobro e foi levada ao hospital, onde chegou semi-delirante e vomitando. Seus pais foram informados de que ela tinha horas de vida. Afinal, ninguém jamais havia sobrevivido à raiva sem uma vacina antes. Sem outra escolha, o Dr. Rodney Willoughby apresentou um tratamento totalmente improvisado. Ele colocou Gizzy em coma induzido para dar tempo de seu sistema imunológico construir anticorpos contra o vírus. Uma semana depois, ela foi lentamente retirada do coma e permaneceu no hospital por mais 11 semanas, enquanto tomava 17 pílulas por dia para ajudar na recuperação. A reabilitação completa levou meses a 1 ano, mas os médicos desde então descreveram a sobrevivência de Gizzy como histórica. Nos anos seguintes, ela falou abertamente sobre sua batalha e espera que os médicos possam refinar o tratamento experimental para garantir que outras vítimas tenham as mesmas chances de sobreviver. Moral da história: não encoste em morcegos, especialmente se eles acabaram de ser atingidos por um livro de orações. Julie ou Jonas. Na segunda-feira, 2 de novembro de 2020, as amigas Liz Cottrell e Julie McSorley estavam andando de caiaque na Avia Beach, na Califórnia, quando o impensável aconteceu. A dupla estava observando as baleias se alimentarem de peixes a uma distância de cerca de 9 metros, quando uma grande quantidade de peixes surgiu ao redor delas. McSorley então avistou uma forma grande e escura vindo de baixo, mas era tarde demais para reagir antes que isso acontecesse. Mas alguém ficou chocado. É como assistir um Moby Dick da vida real, só que dessa vez, felizmente, há muito menos tragédia envolvida. Pode parecer que Liz e Julie foram engolidas por essa enorme baleia jubarte, mas ambas escaparam totalmente ilesas. Quando a baleia saiu da água, ela levantou a dupla e seu caiaque no ar, antes de jogar elas de volta para baixo. É incrível que um canoísta próximo tenha conseguido gravar tudo em câmera, mas o que é mais incrível é que Julie também estava filmando e capturou de sua própria perspectiva. Não sei você, mas ela parece terrivelmente calma para alguém que quase foi engolido por uma baleia. Felizmente, a maioria das baleias, com exceção da cachalote, tem gargantas pequenas demais para engolir um grande mamífero do tamanho de um ser humano. E não há registros de que algo assim tenha acontecido. Supondo que você fosse engolido inteiro, a baleia não seria capaz de despedaçar você, pois não tem dentes, por assim dizer. Em vez disso, elas têm placas de barbatanas, que são cobertas com pelos que são capazes de filtrar os krill dos milhares de litros de água que essas enormes criaturas engolem num só gole. O maior perigo seria ser esmagado pelo peso da baleia, ou ser arrastado para baixo rápido o suficiente a uma profundidade em que seus pulmões iriam experimentar um aperto torácico e entrariam em colapso completamente. Felizmente, essas moças perderam apenas as chaves do carro e não suas vidas. Espero que tenham chamado um táxi para casa, pois eu não teria pressa para pegar outro barco. Lisa Mundy já teve aquela sensação desconfortável enquanto nadava no oceano, como se estivesse a poucos metros de um grande tubarão branco a qualquer momento. Felizmente, esses medos geralmente são apenas graças ao seu cérebro pregando peças em você. Na verdade, de acordo com o International Wildlife Museum, as chances de ser atacado e morto por um tubarão são de cerca de 1 em 1.750.000. Essas chances são menores do que a possibilidade de morrer por um raio, um acidente com fogos de artifício ou frio excessivo. Mas nem todo mundo está seguro. Pergunte a Lisa Mundy. Em março de 2011, Lisa, de 24 anos, era uma guia de turismo de vida selvagem, aproveitando ao máximo uma pausa ensolarada para o almoço, praticando wakeboard com amigos, quando não conseguiu dar um salto e a prancha caiu. Lisa começou a nadar na água, para o barco dar a volta e pegá-la, quando um grande tubarão branco acelerou em sua direção por baixo. A criatura a atingiu com tanta força que a lançou a cerca de 1 metro da água, enquanto suas poderosas mandíbulas se fechavam ao redor de sua cabeça e braço. O tubarão arrastou Lisa para debaixo d'água, mas perdeu o controle dela, e graças ao colete salva-vidas, ela conseguiu voltar à superfície. Lisa foi então levada às pressas para o hospital em Port Stephens, onde os médicos temiam ter que amputar o seu braço esquerdo, pois ela havia perdido muito músculo, assim como sua artéria braquial, que é um grande vaso sanguíneo. Milagrosamente, depois de passar por inúmeras operações, ela conseguiu sair do hospital com o braço fortemente enfaixado, mas crucialmente ainda preso ao corpo. Mas por incrível que pareça, Lisa voltou à água em fevereiro de 2016, só para ver mais de perto, em um mergulho de gaiola, o predador que quase a matou. Ah, e eu mencionei que ela também arrasou em uma performance de The Strong, da banda britânica London Grammar, no X Factor Austrália em 2015. Isso que eu chamo de sobrevivente.
A fuga da sorte de Ron Cooper. Independente da sua experiência como motorista, a estrada aberta está cheia de armadilhas e perigos. E não é apenas com outros motoristas que você precisa ter cuidado, é com o ambiente natural. Em 2014, o motorista australiano Ron Cooper provou que às vezes basta um tempo de reação bem rápido para salvar a sua própria vida. Enquanto viajava na estrada Black Spur, perto de Melbourne, na Austrália, Cooper foi pego no meio de uma tempestade selvagem. As imagens mostram as árvores que se alinham na estrada balançando levemente quando Cooper vira uma esquina, com folhas e pequenos galhos espalhados pela estrada. Então, isso acontece. Como se fossem derrubadas por algum gigante invisível. Ao menos 7 árvores caem como um castelo de cartas, bem na frente do carro de Cooper. Felizmente, ele foi capaz de pensar rápido o suficiente para pisar no freio, antes que qualquer árvore caindo pudesse esmagar o seu veículo, para não mencionar ele mesmo. Um carro dirigindo na direção oposta também pode ser visto parando bem na hora, enquanto as árvores cobrem a ponte do rio Watt. A julgar pela filmagem, Cooper conseguiu evitar as árvores por meros centímetros, sem suar a camisa. Uma fração de segundo a mais, e esse estranho acidente climático certamente teria sido fatal. E isso, meus amigos, é uma lição muito necessária sobre estar sempre atento ao seu redor. Alcides Moreno. Se você tem medo de altura, lavar janelas não deve ser a escolha de carreira certa para você. Mas Alcides Moreno e seu irmão Edgar claramente não tinham esses medos, pois trabalharam juntos em arranha-céus em Manhattan por anos. Isso é, até um dia fatídico em dezembro de 2007, quando os riscos óbvios de uma carreira tão vertiginosa se tornaram uma realidade aterrorizante. Ao limpar as janelas do Swallow Tower, um prédio de apartamento do Upper East Side, no centro de Manhattan, as âncoras que seguravam a plataforma em que os dois irmãos estavam trabalhando, de repente cederam, fazendo com que eles caíssem girando, despencando 47 andares, ou quase 152 metros em um beco estreito abaixo. Uma queda desse tipo deveria ser game over para qualquer um, e Edgar infelizmente perdeu sua vida no acidente. Mas quando testemunhas atordoadas correram para o local, ficaram surpresas ao encontrar Alcides milagrosamente vivo, consciente e sentado, depois de ser levado às pressas para o hospital, onde foi submetido a vários procedimentos complicados, além de receber mais de 13 litros de sangue e mais de 10 litros de plasma. Alcides foi capaz de andar e falar de novo, no mês de junho seguinte. Mas como ele saiu vivo dessa? Desde então, Alcides se referiu à sua formação profissional para explicar. Veja bem, ele e seus colegas lavadores de janelas receberam instruções claras sobre como tentar se proteger no caso de cair de uma grande altura. Apenas deite-se e se segure na plataforma com força. Os médicos também notaram que ele não bateu a cabeça ou quebrou a pelvis ao aterrissar, que são duas coisas com maiores chances de causar complicações fatais em uma queda como essa. Sem surpresa, Alcides não conseguiu retornar ao seu trabalho de lavagem de janelas, mas recebeu um acordo considerável depois que foi revelado que a empresa de andaimes não tinha protegido eles adequadamente. Além disso, quem mais poderia dizer que caiu de 47 andares e saiu vivo para contar a história? Um desastre na barragem. A barragem de Monticello é um arco de concreto de 93 metros de altura, localizada em Putah Creek, onde o córrego cruza a fronteira leste do condado de Napa, Califórnia. Foi construído entre 1953 e 1967 para formar o lago Berryessa e regula os fluxos ao longo do curso inferior de Putah, enquanto armazena água excedente. Mas a sua característica principal é de longe um vertedouro magnífico, conhecido como Buraco da Glória da Manhã, que atua como um enorme funil quando os níveis de água sobem acima de 134 metros. Na superfície, o vertedouro mede 22 metros de diâmetro. O excesso de água cai monumentalmente 60 metros abaixo de um poço estreito que afunila para 9 metros de diâmetro, onde vira 90 graus, desaguando em Putah Creek. Como você pode imaginar, cair nesse abismo aquoso não é algo que a maioria das pessoas escaparia ilesa, mas é precisamente esse cenário apresentado nas descrições que acompanharam um vídeo que circulou online em novembro de 2020. A descrição do vídeo afirma que a infeliz alma caiu diretamente na represa Monticello, na Califórnia, depois de ser usada como trampolim humano, com o clipe cortado logo antes de vermos o seu destino. Mas estou aliviada em dizer que, na verdade, aquela queda de aparência aterrorizante não era bem o que dizia ser. Veja, apesar das alegações do vídeo, o local não era a barragem de Monticello, era a barragem de Sapua, muito menos perigosa, encontrada na Índia, que é um local excelente para acampar, passear e nadar.
O nome Sapua se traduz como serpente, que reflete a estrutura arquitetônica sinuosa dessa barragem de concreto. Embora o ângulo da câmera no vídeo viral faça parecer que o cara caiu em desgraça, a realidade é que ele deve ter caído apenas cerca de 5,5 metros na água abaixo, o que não é nada se comparado aos 60 metros que a represa Monticello na Califórnia tem. Se alguém tivesse o azar de cair nesse negócio, depois de ser sugado para o abismo, é provável que você seria golpeado pelas paredes do túnel, possivelmente até se afogando na corrente turbulenta. Mas embora nenhum ferimento tenha sido relatado em relação ao vídeo viral da Índia, a queda desse sujeito ainda poderia ter se tornado bem desagradável, se ele fosse azarado e batesse a cabeça na alvenaria de concreto na barragem. Portanto, embora o clipe viral possa não ser tão aterrorizante quanto pareça, e o cara não se machucou, é seguro dizer que ficar ao redor de qualquer barragem é uma péssima ideia. E aí, qual dessas incríveis histórias de sobrevivência mais chocou você? Se você não terminou de roer todas as suas unhas, por que não ir em frente e conferir um dos episódios anteriores dessa série? Muito obrigado por assistir. Até a próxima!